to our Dylan, who put that all together for the church. It's been a great work. Awesome, I love it. So we want to thank you so much for your generosity, everyone coming together and loving on our community. Speaking of that, we're going to come and worship the Lord with our tithes and our offerings. So we welcome the church to come forward as we prepare our hearts for His Word. Vamos trazer nossos dízimos e ofertas, também preparar nossos corações pela palavra do Senhor esta manhã. Amém? Let's welcome Pastor Wellington, everyone, to the pulpit. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, eu convido para que vocês abram as suas Bíblias no Evangelho que escreveu Lucas, no capítulo 23. Nós iremos ler dos versículos 39 até o 43. Lucas 23, dos versículos 39 ao 43. E hoje nós damos prosseguimento à campanha, à série chamada Palavras da Cruz, ou as últimas palavras de Jesus na cruz, ressaltando que Cristo na cruz, nos seus últimos momentos, antes de dar a sua vida por nós, Ele disse 7 palavras da cruz. Domingo passado nós meditamos sobre a frase de Jesus em que Ele pede perdão para todas aquelas pessoas. E hoje nós então meditamos na segunda palavra que Jesus disse na cruz. Eu quero que você acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Eu irei fazer a leitura, uma vez que o texto é bem curto, eu irei fazer a leitura, a mesma leitura em duas versões diferentes, apenas para que os irmãos tenham uma melhor compreensão do texto. E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Acompanhe a mesma leitura agora na Nova Versão Internacional. Essa primeira leitura foi feita na Almeida, corrigida e revisada fiel, o mesmo texto, apenas uma outra maneira de apresentar essas verdades bíblicas, que diz assim: um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhes insultos: você não é o Cristo, salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas esse homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Graças a Deus.
nós vimos no domingo passado, Jesus está na cruz. Jesus está na cruz condenado de blasfêmia, da qual ele não cometeu. Jesus foi julgado de maneira injusta e imparcial e foi considerado culpado. Fizeram um grande teatro, uma grande peça, em que Jesus é a personagem principal, ele é o foco, ele é o objetivo das piadas, das chacotas, das gozações. Em lugar de um trono, lhe deram uma cruz. Em lugar de uma coroa de ouro, lhe deram uma coroa de espinhos. Em lugar de súditos, lhe deram 2 ladrões. Em lugar de vinho, queriam lhe dar vinagre. Em lugar de adoração, ele recebeu insultos. Em lugar de agradecimento, ele recebia chicotadas. Jesus está na cruz. Jesus foi colocado ao lado de 2 ladrões, de dois tipos muito duros e difíceis de ladrões. Conforme nós já vimos, a crucificação só era reservada para os piores tipos de criminosos. A Bíblia não nos apresenta o nome desses 2 ladrões, mas a tradição da igreja diz que esses 2 homens eram chamados Dimas e Gestas. Se esses nomes eram verdadeiramente os nomes desses homens, nós não temos como saber, mas a tradição da história, a tradição da igreja diz que o nome desses 2 ladrões eram Dimas e Gestas. E aqueles 2 ladrões estão ao lado de Jesus. E Jesus, meus amados irmãos, ele continua realizando o seu trabalho agora na cruz, dando continuidade ao mesmo trabalho que ele havia feito antes. Ele não muda, ainda que ele esteja com o corpo ferido, dilacerado, machucado, sangrando, cansado, ofegante. Embora todos esses problemas estejam atingindo o seu corpo físico, o seu espírito continua realizando aquilo que ele sempre realizou desde o início do seu ministério. Jesus ele veio para nos salvar. Esse é o motivo pelo qual Jesus veio à terra. O ministério de Jesus é um ministério de salvação. O ministério de Jesus é um ministério de reconciliação. O ministério de Jesus é um ministério de perdão. E Jesus na cruz, ele já havia dito por algumas vezes: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Nós vimos isso. Alguns teólogos conjecturam que é possível que enquanto Jesus estava ali com o seu braço para ser transpassado por aquele prego, enquanto aqueles soldados batiam em sua mão, ele dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Enquanto as pessoas feriam o seu outro braço, Jesus estava dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E Jesus então é colocado naquela montanha para que todas as pessoas pudessem ver aquele espetáculo. Aquele espetáculo tinha a finalidade daquele espetáculo para o governo romano era o seguinte: vejam um exemplo desses homens que estão morrendo. O caso de Jesus e daqueles ladrões é diferente. Veja, uma morte por crucificação poderia demorar de 4 até 9 dias. Aquele espetáculo ficava ali em um lugar mais alto
para que as pessoas que estivessem passando, os transeuntes, pudessem olhar para aquilo e ver aquele show. Mas aquele show, a intenção de Roma, do governo romano, do Império Romano, era a seguinte: que vocês olhem para esses homens e que nenhum de vocês queiram também quebrar as leis romanas, porque se vocês fizerem o que é errado, desrespeitando as leis de Roma, o fim de vocês pode ser exatamente a cruz, como esses homens estão. Então o propósito da cruz era dizer: cuidado para que você não acabe na cruz aonde esses homens estão. Mas se eu disse, mas se eles podiam demorar alguns dias para morrer, no caso de Jesus, como Jesus havia apanhado muito antes, ele veio a morrer naquele mesmo dia. E os outros soldados, conforme nós vemos na continuação da história, os soldados foram ali para quebrar as suas pernas, para garantir que eles morressem naquele mesmo dia, porque o dia seguinte era sábado, e não apenas um qualquer sábado, era o início da festa da Páscoa, e eles não queriam que tivesse nenhum morto na celebração da Páscoa. Esse foi o único motivo que impediu com que aquelas pessoas que estavam na cruz ficassem ainda mais tempo pendurados naquela cruz. Mas o ministério de Jesus é um ministério de reconciliação, de amor, de perdão, de restauração. E em Marcos 8,35 diz: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Jesus já havia dito que para que nós ganhássemos a nossa vida, nós precisamos perdê-la. Assim como Jesus, para que Ele pudesse nos dar vida, Ele precisava perder a sua vida. E Jesus em Lucas 19:10 Ele diz: o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que havia se perdido. Tiago, o irmão de Jesus, o primeiro pastor da igreja de Jerusalém, na sua carta, na sua epístola, no capítulo 4:12, ele diz: há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Todos esses versículos apontam para exatamente algo, meus amados irmãos. Não basta acreditar que Jesus Cristo seja um bom homem, não é suficiente acreditar que Jesus Cristo é um grande ensinador, um grande mestre, um grande discipulador. Todos nós precisamos reconhecer que a salvação só vem através de Jesus. Salvação única e exclusivamente através de Jesus. Jesus já havia deixado isso claro. Eu digo isso porque em algumas revistas, alguns colunistas, alguns jornalistas, eles costumam dizer isso. Eu até acredito que Jesus existiu, mas eu não vejo em momento algum Jesus reivindicando ser Deus. É porque eles não fizeram uma leitura atenta da palavra de Deus. Jesus em todo momento diz ser Deus. Lembra que Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a água da vida, quem beber dessa água jamais terá sede. Ele disse àqueles líderes judaicos, antes que Abraão existisse: eu sou. Jesus estava dizendo: eu sou Deus, eu sou o Filho de Deus. Em Lucas 4, se não me falha a memória, Jesus foi chamado para fazer uma leitura na sinagoga, e Jesus então ele começa a fazer a leitura daquela passagem do profeta Isaías que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para profetizar, para dar vista aos cegos, para restaurar. E Ele diz o seguinte: hoje essa profecia se cumpre, o Espírito do Senhor está sobre mim, eu sou esse homem da qual os antigos profetas falavam. Eu sou o Cristo, eu sou o Messias. Mas veja, o Cristo, o Messias, está na cruz.
luz. Jesus havia mudado a cosmovisão, o entendimento do mundo dos seus discípulos. Quando Jesus encontra aquele jovem rico e ele diz para ele: se você quiser ser perfeito, vende todos os seus bens, distribua para os pobres e siga-me. E aquele jovem, tendo muitas posses, não foi capaz de fazer isso, e então Jesus diz aos seus discípulos: em verdade vos digo que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Jesus estava destruindo, consertando, arrumando uma visão equivocada de que aquelas pessoas tinham, de que os ricos, o fato deles serem ricos, era uma mostra de que Deus os estava abençoando. E Jesus ele quer dizer o seguinte: rico ou pobre, ninguém merece a salvação. Ninguém é merecedor da salvação. O apóstolo Paulo vai deixar isso bem claro na sua carta aos Romanos, quando ele vai dizer: não há nenhum justo, não há nenhum sequer, não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, todos se extraviaram. E ele disse: esse é o raio-x da minha vida e da sua vida sem Deus. Não há nenhum justo, não há nenhum sequer, não há ninguém que busque a Deus. E aqui nós vemos então nesse texto que enquanto Jesus está... Aliás, antes de eu voltar para aqui, quando Jesus fala com o jovem rico, os discípulos voltam para Jesus e falam: então, Senhor, quem é que pode se salvar? E Jesus disse: aos homens isto é impossível. Veja, a salvação para mim e para você é impossível, mas ele diz: mas para Deus todas as coisas são possíveis. A nossa salvação, portanto, é somente através de Cristo. E então nós vemos que o livro de Lucas não apresenta alguns detalhes. Os evangelhos são 4. Os 4 evangelhos, eles são escritos de pontos de vista diferentes. E na crucificação nós podemos ler passagens que outros que escreveram podem ajudar a nos entender melhor esse texto. O que eu quero dizer com isso? O que eu estou querendo dizer é que Lucas não mostra o fato de que esses 2 ladrões, antes de acontecer esse diálogo que nós acabamos de ler aqui, eles também estavam xingando, insultando e falando mal de Jesus. Em Mateus 27:44 diz assim: também os salteadores, ou seja, os criminosos, os ladrões, que estavam crucificados com ele, dirigiam-lhe os mesmos impropérios, ou seja, as mesmas críticas. Os ladrões que estavam ali, em Mateus 27, diz que eles estavam repetindo os mesmos xingamentos que as outras pessoas estavam dizendo. Acompanhe comigo, se você puder, abra sua Bíblia no Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 27. A partir do versículo 41, Mateus 27:41 está escrito: da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele. Vejam as classes de pessoas: os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, os líderes religiosos, todos eles zombavam de Jesus, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar-se a si mesmo. E é o rei de Israel.
desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora. Se ele tem compaixão, pois disse: sou filho de Deus. Igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Eu acredito que vocês hão de concordar comigo, que se você souber que você tem poucos dias ou semanas de vida, ou seja, que você está prestes a morrer, e se você tiver essa informação de que você está prestes a morrer, eu acredito que a tendência natural da pessoa é que aquela pessoa passe a fazer uma avaliação da sua vida, para que a pessoa possa olhar para toda a sua vida e de repente ela possa refletir se ela tem um problema com alguém, se ela tem uma mágoa com alguém, para que ela possa resolver, ou se ela tiver qualquer outro tipo de problema que ela precisa resolver, que se ela puder, que ela resolva antes dela morrer. Ou seja, se nós tivermos essa informação de que estamos prestes a morrer, é provável, ou pelo menos a razão nos diz, que nós deveríamos usar esse momento para uma reflexão, para uma avaliação das nossas vidas. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque aqueles ladrões estão cientes de que vão morrer. Aqueles ladrões sabem que eles estão prestes a morrer. E no momento em que eles estão prestes a morrer, eles estão gastando seus últimos momentos de vida para xingar e insultar a pessoa que está crucificada do lado deles. Veja. Eles estão sabendo, os crucificados sabem muito bem que nenhum crucificado sai vivo. Porque o soldado romano, se alguém sobreviver, o soldado romano vai ter que pagar com a sua própria vida. Então não existia saída, escapatória para sair da cruz. Eles sabem que a morte é certa, que a morte é iminente. Mas veja, meus amados irmãos e irmãs, aqueles ladrões estão insultando a Jesus. As mesmas palavras de que aqueles homens que estão ali embaixo, perto de Jesus, estão xingando a Jesus, eles estão repetindo as mesmas palavras. Está dizendo: você não disse que é o rei? Mostra o seu poder agora. Você não diz que o teu pai te escuta? Por que você não pede ao seu pai para ele te tirar da cruz agora? Desça da cruz, salve-se a si mesmo e depois salve a nós também. Agora veja, a salvação que eles estão buscando é uma salvação egocêntrica. Eu quero que você saia da cruz para que você também possa tirar da cruz. Agora, entendam a maldade no coração daqueles homens, daqueles criminosos. Eles estão no último momento da sua vida e estão utilizando aquele último momento da sua vida para fazer o mal. É o que eu digo. Nós temos uma tendência a continuar fazendo o que nós estávamos fazendo em vida. É difícil, embora seja possível, é difícil que uma pessoa mude. Aqueles ladrões que foram maus a vida inteira, na morte, vão continuar demonstrando as suas características más e malignas. Jesus, que foi bom por toda a sua vida na cruz, ele continua demonstrando toda a sua bondade, a sua benignidade. É o que a Bíblia diz: a árvore, ela vai apresentar os seus frutos. Aqueles ladrões nada tinham de bom para apresentar, portanto os seus frutos eram ruins e eles continuavam produzindo frutos ruins até mesmo em sua morte. Jesus, cuja raiz só tem coisas boas, desde o momento em que veio ao mundo, fez coisas boas, e mesmo na cruz ele continua produzindo frutos bons. A Bíblia mesmo diz: pelo fruto conhecereis a árvore. A Bíblia também nos diz o seguinte: a boca fala daquilo que o coração está cheio.
Jesus tinha um coração cheio de perdão, por isso que na cruz da sua boca jorrava perdão. Aqueles homens que só tinham malignidades, da sua boca só saíam insultos e xingamentos. Agora veja, existe um eco das palavras de Satanás na boca dessas pessoas. Como assim um eco? O que você quer dizer com um eco? Lembre-se que quando Jesus foi tentado por Satanás no deserto, Satanás disse palavras exatamente parecidas a essas. Ele disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo e peça para os seus anjos, dê ordem aos seus anjos, porque a Bíblia diz que eles cuidarão de você, que eles te protegerão. Veja, ele está dizendo: lança-te daqui, mostre que você é o Deus, mostre que os anjos, que todo o universo segue os seus mandamentos, as suas ordens. Ele vai dizer: ordena para que essas pedras sejam transformadas em pão, para que a tua fome seja saciada. E Jesus começa a responder a ele: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele vai responder dizendo, a Bíblia também diz: não tentarás o Senhor teu Deus. As palavras parecidas com as que Satanás usou para tentar a Jesus são utilizadas por aqueles homens que estão ao pé da cruz, e eles estão dizendo a mesma coisa: mostra o seu poder, mostre a sua grandeza, mostre o seu poder e a sua grandeza, tirando você da cruz. Veja que aqueles homens estavam dizendo algo mais ou menos assim: nós acreditaremos em você se você sair da cruz. Tudo o que Jesus não podia fazer, porque se Jesus saísse da cruz, não haveria salvação. Então veja a intenção, veja a semente maligna nas palavras daquelas pessoas. E você pode dizer: talvez eles até tinham boa intenção, mas nem só de boa intenção nós vivemos. E a ironia é o seguinte: nós temos algumas ironias nesse texto. É que Jesus é o único Salvador, Jesus é o único capaz de salvar a humanidade. E eles estão pedindo para que Jesus salve-se a si mesmo. Jesus está falando: eu não estou aqui para me salvar, eu não preciso de salvação, eu estou aqui para vos salvar. Não sou eu que preciso de salvação, são vocês que precisam de salvação. Eles ainda vão dizer, eles vão olhar para Jesus e esperar que Jesus mostre sinais de força, sai da cruz. Imagine. E por que eu falo isso? Porque às vezes nós somos tentados a imaginar que Jesus só aparece e só se manifesta em ações de poder, de grandiosidade. Saia da cruz, mande os seus anjos aparecerem aqui e mostrar quem é que realmente manda, que tu és o Filho de Deus. Vingue-se a si mesmo. Jesus, ele vai mostrar o seu poder na fraqueza, na humilhação. As mesmas palavras que Jesus vai dizer ao apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo pede para que Jesus retire o espinho na carne, e ele vai dizer ao apóstolo Paulo, dizendo: a minha graça te basta, a minha graça te basta. Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder, a minha força vai aumentar através da sua fraqueza. Jesus também já havia ensinado, e a Bíblia nos diz que os humilhados serão exaltados. Mas veja,
Muitas vezes nós queremos a exaltação sem antes passar pela humilhação. Muitas vezes nós nos colocamos numa posição acima do mestre, porque a Bíblia diz: os servos não são maiores do que o seu Senhor. Ou seja, nós que somos os servos de Jesus, não somos maior do que o nosso Senhor Jesus Cristo. E a pergunta é: se Jesus Cristo sofreu e pôde sofrer, por que é que eu e você também não podemos? Quando nós reclamamos, e às vezes até em incredulidade nós duvidamos e começamos a falar: Senhor, por que eu? Por que a minha família? Por que eu estou sofrendo isso? Por que estou sofrendo aquilo? Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Nós estamos nos considerando como se nós fôssemos melhores do que os outros, mas não apenas isso. Nós estamos considerando que nós somos maiores do que o próprio Jesus. Ou seja, eu não posso passar problemas, ainda que o meu mestre tenha passado. Eu não posso sentir dor, ainda que o meu mestre tenha sentido dores. Eu não posso ser humilhado, ainda que o meu mestre tenha sido humilhado. O poder de Deus se manifesta na fraqueza. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele vai dizer o seguinte: Deus, ele veio ao mundo como homem, ele se humilhou, ele se esvaziou, ele abriu mão dos seus títulos, ele abriu mão da sua glória, mas depois dele ser humilhado, Deus lhe deu um nome acima de todo nome, e todo joelho precisará se dobrar e reconhecer que ele é o Senhor, ele é o Senhor. A Bíblia vai dizer também que após a crucificação e a ressurreição, ele vai dizer: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Meus amados irmãos, depois da humilhação vem a exaltação. Mas não existe exaltação sem que antes nós experimentemos a humilhação. E Jesus sabe disso. E Jesus está experimentando essa humilhação. Aqueles homens estão xingando a Jesus. Dimas, Gestas estão xingando a Jesus. A outra ironia: dois homens maus xingando o único homem. E isso nos deve servir de fortalecimento, porque às vezes também perguntamos: por que é que as pessoas me insultam quando eu nunca fiz nada com ele? Veja, você não é único, você não é única. Outras pessoas antes de vocês passaram pelos mesmos problemas que vocês estão passando, e em especial, Jesus Cristo passou por isso também. Mas aqueles ladrões, meus amados irmãos, estão insultando a Jesus. Mas no texto que nós lemos, no texto que nós acabamos de ler em Lucas, mostra que um daqueles homens, ele começa a dialogar com o Senhor Jesus na cruz. O texto diz: e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele. Veja, no texto de Lucas só diz que um dos malfeitores blasfemava. No texto de Mateus diz que os dois blasfemavam. Você fala: será que os textos estão em contradição? Não. O que eles querem dizer? Os dois estavam insultando a Jesus, mas de repente um mudou de ideia. E ele olha para Jesus e diz: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo o outro, repreendeu dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas esse homem nenhum mal fez. Paremos um pouquinho para refletir. O que é que possivelmente fez com que aquele ladrão
que até poucos instantes estava xingando e insultando a Jesus, mudasse de ideia. Ele estava xingando a Jesus, mas de repente ele começa a repreender o outro ladrão, dizendo: esse homem nada de mal fez, esse homem é bom, nós é que somos maus e estamos aqui porque merecemos. O texto bíblico não apresenta isso, mas eu concordo com o escritor, o Dwight Lyman Moody, o D.L. Moody, em um dos seus livros, que ele vai dizer o seguinte: eu acredito, eu tenho para mim que o que mudou a mente, a mentalidade, o entendimento daquele ladrão na cruz, era que enquanto ele estava xingando a Jesus, Jesus estava dizendo: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Qual é a nossa reação natural quando alguém me insulta? Eu quero insultar de volta. Ou ainda, quando alguém me insulta, eu quero defender a minha honra. Jesus não está revidando o xingamento e Jesus também não está revidando aquele xingamento. Jesus está orando ao seu Pai, pedindo perdão por aquelas pessoas. O pastor Warren Wiersbe, um grande pastor que influenciou muito o meu ministério. Eu li muitos livros e comentários, assisti muitas passagens dele. Um pastor hoje Senhor, ele nasceu em 1929. E um dos seus comentários ele disse o seguinte: existem 3 níveis de relacionamento. Existe o relacionamento demoníaco. Existe o relacionamento humano e existe o relacionamento celestial. E nós precisamos aprender a fazer uso do melhor relacionamento, que é o celestial. Qual é o relacionamento ou entendimento satânico? É assim: quando alguém me faz o bem e eu retribuo o bem que eu recebi pelo mal. Isso é maligno. Você recebe o bem, e em vez de retribuir o bem com o bem, você retribui o bem com o mal. Mas existe o relacionamento humano, e o relacionamento humano é o que nós às vezes acabamos ficando. Qual é o relacionamento humano? O relacionamento humano é o seguinte: é dente por dente, olho por olho. Você me cumprimentou, eu te cumprimento. Você não me cumprimentou, eu não te cumprimento. Você me deu presentes, eu te dou presente. Você não me deu presente, você também não ganha presentes. Você ora por mim, eu oro por você. Você não ora por mim, eu também não oro por você. O que é? Eu dou aquilo que eu recebo. Isso é humano, meus amados irmãos. Isso é apenas o nível humano. E isso é errado de acordo com a Bíblia. E aí nós vamos para o último nível. O nível de relacionamento espiritual é que nós pagamos o bem independente do que recebemos. Se você recebeu o mal, você retribui o mal com o bem. Se você recebeu o bem, você continua retribuindo com o bem. O bem é a única maneira da sua retribuição. Não existe mal na sua retribuição. Sempre o bem. É esse nível, é esse relacionamento celestial que Jesus está demonstrando. Jesus podia pagar o xingamento com outro xingamento, mas Jesus não faz isso. Jesus está pagando o mal com o bem, dando-nos um exemplo, mostrando que eu e você também deveríamos agir assim. E veja que a postura de Jesus surtiu efeito. A postura de Jesus surtiu efeito porque aquele ladrão, segundo a tradição, o Dimas, agora ele começa a olhar para Jesus e ele vai dizer: Senhor, Tu és o Senhor, lembra-te de mim quando entrares no meu reino. Aquele ladrão, ele faz pelo menos 2 coisas. Aquele ladrão reconhece o seu erro e a sua pecaminosidade. Ele diz: eu sei que eu estou aqui porque eu mereço, eu sei muito bem o que eu fiz. Se nós não reconhecermos os nossos erros, nós não melhoramos.
Se nós não reconhecermos que somos pecadores, nós não avançamos em santidade. Tudo começa com o reconhecimento do erro, apenas em nível bastante simples. Se eu considerar que eu oro muito, eu não vejo necessidade de mudar, de orar mais. Para quê? Se eu acho que eu oro muito, eu não preciso orar mais. Mas se eu olhar para mim, avaliar a minha vida e considerar que eu oro pouco, eu vou precisar orar mais. Se eu acho ou considero que eu amo muito, não vou querer amar mais as pessoas, porque eu já acho que eu amo muito. Agora, se eu reconhecer que ainda existe espaço para eu amar mais, eu vou começar a buscar mecanismos, formas alternativas para que eu possa melhorar. Tudo começa com o reconhecimento de que nós somos falhos em várias áreas ou em determinadas áreas. E aquele homem reconheceu aquilo. E veja, aqueles homens estão dizendo: salva-te a ti mesmo, salva-te a ti mesmo. Se tu és o Deus, faz isso. Se tu és o Filho de Deus, faz aquilo. Você não é isso nada. Você é um mentiroso, você é um charlatão. Enquanto as pessoas estão fazendo tudo aquilo, adivinha o que Jesus está fazendo? Enquanto todos estão xingando, enquanto todos estão insultando, Jesus está fazendo a coisa pela qual ele veio fazer. Jesus Cristo está salvando. Na cruz estão todos preocupados: salva-se a si mesmo. E Jesus está falando: eu não estou salvando a mim mesmo, mas eu estou salvando mais um. Esse ladrão, que no final do dia ele poderia ir para o inferno, agora com a minha presença, ao ouvir a minha voz, ele agora passará a eternidade comigo. E eu quero concluir, meus amados irmãos, dizendo algo interessante. A lição que nós aprendemos com esse ladrão da cruz é muito bonita e importante. Porque o ladrão da cruz é um dos maiores, mais bonitos e mais belos exemplos de uma doutrina bíblica. Aliás, nós estamos há 9 dias, dia 31 de outubro de 2017, nós vamos comemorar 500 anos da Reforma Protestante. E essa Reforma Protestante, ela tinha 5 pontos principais, mas 2 desses pontos diziam o seguinte: somente a graça, somente a fé. E eles juntam esses 2 pontos para dizer: a salvação é somente pela graça, através da fé. A salvação é somente pela graça, através da fé. Esses são pilares que nós precisamos nos lembrar. Aquele ladrão na cruz, a pergunta que eu faço a vocês: o que é que aquele ladrão fez para merecer a sua salvação? Quais foram os atos daquele homem para que ele merecesse a sua salvação? Aquele ladrão da cruz foi para a igreja? Aquele ladrão da cruz pregou a palavra de Deus? Saiu pelas ruas? Evangelizou? Aquele ladrão orou? Aquele ladrão foi batizado? Deu tempo para batizar o ladrão? Mas aquele homem disse o seguinte, com fé, com sinceridade de coração, com quebrantamento, ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu não sei como isso se deu, mas eu fico tentando imaginar: será que Jesus virou o seu rosto, tentando olhar para aquele homem, para dizer para ele: em verdade eu te digo, que hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Jesus não lança no rosto daquele homem dizendo: há 3 minutos atrás você estava me xingando, há 3 minutos atrás você estava dizendo que eu não era Deus. Não, sabe por quê, meus amados irmãos? A partir do momento que aquele homem começa a se arrepender, a partir do momento que aquele homem reconhece que ele errou, a partir do momento que aquele homem chama Jesus de Senhor, de Messias, a Bíblia diz que dos nossos pecados Deus já não nos lembra mais. O apóstolo Paulo vai dizer: portanto,
morto, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A partir do momento que aquele homem deposita a fé em Cristo, ele passa a pertencer a Cristo, e Jesus vai dizer para ele: veja, você estará comigo hoje no paraíso. E aí você pode dizer: e como é que eu e você somos salvos? Nós somos salvos exatamente igual àquele ladrão. Não há nada que eu e você façamos para merecer a nossa salvação. Mas eu vou à igreja, mas eu cuido bem da minha esposa, mas eu cuido bem dos seus filhos. Nada disso que você faz garante, te torna digno de merecer a salvação. A Bíblia diz que todos os nossos atos de justiças para Deus não passam de trapos de imundícia. Então veja, meus amados irmãos, aquele ladrão mostra a mim e a você que eu e você somos salvos pela graça e só. Aí você fala: mas eu faço tanta coisa. Eu faço para retribuir aquilo que ele fez por mim. Eu faço para demonstrar que eu sou grato por tudo que Jesus fez por mim, porque eu sei do que nada que eu fizer me tornará merecedor ou digno desta salvação. Nada nem ninguém. E nós concluímos refletindo: que amor de Deus é esse? Jesus estava tão focado no seu ministério, não deixando que nada nem ninguém o tirasse do seu foco. Ele vai dizer até o último momento: eu vou salvar, eu vou restaurar relacionamentos, eu vou dar o meu perdão. Que eu e você possamos lembrar dessa palavra de Jesus na cruz, e que nós possamos lembrar desses relacionamentos. Se você sofre, Jesus também sofreu. Se você está sendo humilhado, Jesus também foi. Mas a Bíblia diz: em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Somos mais do que vencedores. E confiemos lembrando disso que o apóstolo Pedro diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo, ou seja, no tempo de Deus, Ele nos exalte. Deus maravilhoso, Pai Celestial, nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos por todo o trabalho, Deus, por toda a obra que o Senhor realizou na cruz. Senhor Deus, somos extremamente gratos porque aquilo que o Senhor nos oferece, que o Senhor nos dá, a tua salvação, nós não somos merecedores. Pai, que nós possamos meditar, aprender, ó Deus, com a tua palavra, com o teu exemplo, com o teu comportamento, ó Pai, para que nós possamos ser cada vez mais iguais a ti. Ensina-nos, ó Pai, ensina-nos, ó Deus, a sermos cada vez mais iguais a ti. Ó Deus, que em tudo que nós fazemos e que somos, nós possamos refletir a sua glória. Dá-nos, ó Pai, esse entendimento que mesmo quando as pessoas estiverem nos insultando, mesmo quando as pessoas estiverem falando mal de nós, que nós possamos lembrar das tuas palavras e poder dizer: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E no primeiro momento que aquelas pessoas, ó Deus, mudarem de opinião ou pedirem perdão, que nós possamos estar preparados, aptos a responder, dizendo: sim, sim, o teu relacionamento comigo será restaurado, porque eu só consigo retribuir o mal com o bem. Essa é a minha natureza, a minha nova natureza em Cristo. Só faz com que eu reaja de maneira positiva, de maneira boa.